Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, André. É um prazer falar sobre o Partners mais uma vez com vocês, né? E para quem nunca ouviu falar do Partners, um prazer maior ainda, porque eu acredito muito nessa instituição e eu gostaria de dar as boas-vindas para quem nunca participou de nenhuma reunião, nunca soube nada sobre o que a gente faz, enfim. Sejam bem-vindos e espero poder conhecer todos no futuro próximo, né? Então vamos lá, Partners of the Americas. Eu decidi fazer esse vídeo curto porque eu sei que muitas pessoas estão ocupadas no sábado, estudando ou trabalhando, e algumas pessoas que marcaram o sábado como uma opção para reunião ainda não me adicionaram no Skype, então não sei se estarão presentes, né, aqui na reunião às 10h30, então vou deixar esse link para vocês assistirem, acho que facilita também. Partners of the Americas, como é que funciona? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que discutir é a nossa missão, né? Nós conectamos pessoas e organizações entre as fronteiras para servir, mudar vidas através de parcerias duradouras. O Partners é uma instituição sem fins lucrativos, que tem origem nos anos 60, quando o presidente John Kennedy anunciou o que ele chamava na época de Aliança para o Progresso. Isso era uma política que visava fazer com que os países da América trabalhassem juntos, cooperassem para melhorar em questões diversas, né, questões sociais, econômicas, culturais. E a nossa missão é conectar pessoas, não só pessoas, mas organizações. Pessoas que têm algum tipo de talento, algum objetivo, algum projeto que possa contribuir para uma comunidade local num país que necessita, ou então pessoas que precisam de capacitação num país que já tem uma estrutura bem desenvolvida e precisam voltar para o seu país, no caso Brasil, por exemplo, e implementar alguma técnica nova, alguma política nova que aprendeu lá. Essa é a nossa missão. O Partners tem tudo a ver com oportunidades, tem tudo a ver com abrir portas para as pessoas que estão envolvidas, né? E eu acho interessante falar um pouco do meu caso, só para ilustrar. Eu fui participante de um dos programas do Partners no ano passado, chamado Teacher in Residence. Fiquei um mês no nosso estado parceiro, que é o estado de Wyoming, por questões de semelhança cultural, né, Goiás, Wyoming, os estados dos cowboys, né, do sertanejo, do interior mesmo, né, do país, e fui lá, fiquei um mês numa experiência incrível, fiquei com uma família hospedeira, a Molly, a quem sempre vou ter muito carinho, e a família dela, eles me acolheram com muito entusiasmo, queriam muito participar dessa etapa da minha vida, e eu descobri uma vocação, né, eu acho que eu confirmei uma vocação que eu tinha lá, porque até então eu estava fazendo mestrado em ciência política, e percebi que não era isso, não era bem o rumo que eu queria, e que eu queria fazer educação, né, queria fazer, enfim, queria contribuir com o ensino, não só em Goiás, mas no Brasil. Então, desde que eu voltei, isso foi em agosto do ano passado, eu tenho trabalhado muito para desenvolver técnicas, métodos e materiais para compartilhar com os professores da comunidade. Então, eu comecei a estudar neurociência, né, com mais profundidade, agora eu tenho um blog para divulgar as coisas que eu faço, enfim, tudo isso aconteceu como consequência do Partners, né? Então, como membros do Partners, vocês têm a possibilidade de se conectarem com alguém que vai abrir portas para vocês. E a gente tem uma rede muito grande, a gente não só conhece as pessoas do Wyoming, mas a gente tem possibilidade de contato com todo mundo que está integrado no Partners, e isso serve muito bem, talvez, para o seu propósito, com o seu projeto, com
a sua ideia. Então, oportunidades, essa é a palavra. Eventos, programas e grants. Como eu disse, eu participei de um programa chamado Teacher in Residence, que é o primeiro. Agora a gente tem o Guilherme, que acabou de voltar do TRIP, que também é um programa. Na verdade, o TRIP é um programa desenvolvido no Colorado, mas o Guilherme, ele teve a possibilidade de participar, inclusive ganhou um grant, assim como eu. Um grant seria uma bolsa para cobrir alguns custos, normalmente somente a viagem, e talvez um custo adicional de emergências, enfim. E o Guilherme foi ao trip na Community College de Greeley, chamada Ames Community College, que eu também tive o grande prazer de conhecer. A estrutura incrível, muito, muito legal. E é um programa de desenvolvimento de professor, né? Um programa de capacitação. No meu caso, também é um programa de capacitação, Teacher in Residence. A ideia é que eu, ou qualquer candidato que vá, ensine ou se exponha, né, às estratégias, às técnicas que estão usando lá nos Estados Unidos e que depois venha para o Brasil para multiplicar isso. Como eu fui no período do break deles, assim como o Guilherme foi, eu não tive a possibilidade de participar de aulas, mas eu fiz entrevista com vários professores, então tenho bastante material para desenvolvimento profissional, né? Então isso me ajudou também a ter uma ideia mais clara do que eu queria fazer. Outra coisa que nós podemos pedir são small grants. Small grants são grants, como eu disse antes, são bolsas, né? De até $3.000 que nós podemos pedir para os Estados Unidos para iniciar a implementação de algum projeto, né? A gente recentemente mandou um pedido de grant para fazer uma horta no CRESPA, que é uma das instituições que nós colaboramos, que lida com pessoas que têm alguma deficiência física ou mental. E a gente, infelizmente, esse grant não funcionou, mas isso não impede de a gente tentar novamente, a gente só precisa reformular algumas coisas. E é uma ótima possibilidade de dar andamento ou colocar em movimento algum projeto que cada um tem, o Small Grant. Agora, a gente finalmente conseguiu regularizar a nossa situação fiscal, né? Quando eu digo isso, é que nós tivemos que reestruturar todo o comitê, toda a burocracia para tirar o CNPJ, e agora somos, então, elegíveis, podemos pedir grants sem maiores problemas. Também podemos pedir travel grants para pessoas que vão participar de alguma das conferências anuais, né? Eu participei da conferência do México no ano passado, em outubro, que foi maravilhosa, foi em Guadalajara também, uma experiência muito especial. Eu fiquei muito encantado com o que eles estão desenvolvendo na questão de higher education, né, do colegial, do ensino médio, no México principalmente. Eles estão tentando integrar muitas coisas com o inglês, estão tentando trabalhar com CLIL, com Bilingual Education, e eu tive a chance de participar, então, de várias exposições, não só de professores e diretores das universidades do México e dos Estados Unidos, mas também de alunos que participaram de algum programa. Então, foram 4 tracks, né? Um foi sobre higher education, outro foi sobre health, então foi ensino médio, saúde, também o trabalho voluntário, que é um grande alicerce do Partners of the Americas, trabalhar com voluntariado. E, se eu não me engano, o outro foi inovação, juventude, né? Esse aí o Wander participou mais, ele pode dar mais detalhes. E agora, falando em Wander, o nosso querido filho adotado, né? E o nosso líder do Partners Campus, que é a versão mirim, digamos assim, universitária do nosso comitê, que, aliás, está muito à frente da gente em várias questões, né? Eles estão fazendo um trabalho excelente,
com projetos e com conexões. O Wander, então, está indo para Medellín, a terra que tem aquele estigma ainda do Pablo Escobar, mas que sofreu uma renovação incrível, né? Nós que fomos ao México tivemos a chance de ver o quanto eles investiram em cultura, em infraestrutura, em inovação tecnológica. Eles estão, assim, num patamar muito distante ainda dos nossos centros urbanos, né? Então, ele vai para lá, para Medellín. Nós queremos que nossos membros tenham disponibilidade, tenham interesse em participar dessas conferências anuais, porque elas são muito enriquecedoras, elas dão muitas ideias de projetos e nos conectam também com pessoas do partners das Américas, de todas as Américas. Eu conheci muitas pessoas da Colômbia, da Bolívia, conheci pessoas muitos do México, o México era o que mais tinha lá, né? Mas também tinha gente da Argentina, Chile, tinha de todos os países, né? O que nós esperamos dos membros? Acho que essa é a grande questão. Por isso que a gente propôs essas reuniões, né? Os membros do comitê, quais são as obrigações dos membros, né? Então, vamos falar um pouco na sequência. Primeiramente, o membro tem que fazer um registro com a gente, ele tem que preencher um cadastro e também tem que se registrar nesse site, no partners.net, né? Então, você vai lá para o Individuals. Então, não é difícil, é bem user-friendly. Clique em Individuals, aí você vai achar o nosso comitê por região. Então, Goiás vai fazer o seu cadastro lá, né? A gente pede que os membros, quando tiverem disponibilidade, participem de algumas das reuniões que a gente faz. A gente faz algumas reuniões mais abrangentes, principalmente para receber novos membros, e a gente faz algumas reuniões um pouco mais exclusivas para falar um pouco sobre política do comitê, sobre as estruturas. Então, a gente não, uma coisa que tem que ficar clara, não é preciso participar de todas as reuniões. Inclusive, nós não temos ainda um número definido de reuniões, precisamos pensar como é que isso vai funcionar, mas pelo menos uma ou duas reuniões anuais, que são as maiores reuniões para todo mundo se conhecer. Seria muito interessante todos os membros participarem, mesmo porque fica um pouco informal demais. Não, eu diria que nem informal, ficaria um tanto quanto não familiar, né, você participar de uma organização e nunca conhecer nenhum dos membros. Então, a ideia é trazer todo mundo para o mesmo lugar. A gente normalmente usa a sala da CESEG, que fica ali próximo ao setor universitário. É a nossa sede. Nós temos, então, a possibilidade de usar um auditório e tem capacidade para, acho que mais de 50 pessoas, até mais. Então, a gente normalmente faz as reuniões maiores lá, e as reuniões menores a gente tem feito no condomínio da Lídia, que é membro também. Outra coisa que nós precisamos que os membros ajudem, ações de arrecadação de fundos. Então, como eu citei no começo, Partners é uma instituição sem fins lucrativos, a gente não tem renda, a gente precisa arrecadar fundos para fazer as ações que o nosso status exige. Então, quando a gente propõe alguma ação, a gente precisa de pessoas para trabalharem. Então, um exemplo que foi muito legal foi a nossa feijoada. A gente fez uma feijoada, isso foi no ano passado, e a gente vendeu uma feijoada e conseguiu arrecadar um dinheiro. Inclusive, esse dinheiro, parte desse dinheiro me ajudou a custear a minha ida para o México e também para resolver algumas questões mais de burocracia que a gente precisava em relação à documentação, para o registro, enfim. Então, a gente precisou de pessoas para fazer a feijoada, para vender a feijoada, para divulgar, enfim. Ações voluntárias também, esse é a base do Partners, então a gente precisa muito de pessoas que tenham tempo
disponível para, pelo menos, estarem presentes com a gente em alguns eventos, seja para arrecadação de doações, para a gente trabalhar com Crespa ou outras instituições, ou qualquer ação que alguém propõe. E também fazer as atividades propostas aí, a gente vai sempre avisar. A gente tem um grupo no Facebook também, é interessante acompanhar isso para tentar estar a par do que está acontecendo. O membro também tem um papel muito importante, que é o de dar ideias e sugestões, por isso que a gente procura membros que são de áreas diferentes também. O que a gente tem notado é que, pelo menos o nosso comitê, que a gente chama de profissional, né, em relação ao comitê estudantil, nosso comitê tem um foco muito grande em ensino de inglês, porque a maioria, né, os membros, como eu, a Rejane, a Lídia, enfim, nós somos dessa área, o próprio Guilherme, nós somos professores de inglês, então a gente quer membros de outras áreas para tentar, enfim, abranger mais, o escopo tem que ser maior do Partners, né, não é só trabalhar com inglês. Então, organização do comitê, formulários, panfletos, materiais, redes sociais, projetos, atividades para visitantes, tudo isso a gente acha, a gente sugere que sejam deveres dos nossos membros. Então, se você tem algum talento em relação a design, por exemplo, você pode nos ajudar com a arte que a gente vai divulgar na rede social, ou, enfim, para fazer panfletos. Eu tenho feito muito disso, né? A Rejane fez essa apresentação, que ficou ótima. Eu fiz o panfleto que a gente imprimiu agora, então a gente vai se ajudando, só que nós que estamos na estrutura, vamos dizer assim, na política, na administração do comitê, né, nós gostaríamos de delegar essas funções, porque fica muito apertado. A gente entende que participar do Partners é uma coisa voluntária, e a gente tem feito muito do que talvez os membros devessem fazer mais para ajudar a gente. Então, nós queremos pessoas que tenham ideias de projetos, que a gente tem proposto os projetos até agora. Nós recebemos visitantes, assim como mandamos candidatos, né? Então, quando os visitantes chegarem, o que a gente vai fazer com eles? A gente precisa organizar, e tem girado muito dentro do comitê, do executivo, da administração. A gente gostaria, então, de usar os membros e ajuda, o suporte dos membros para delegar mais. Por isso que a gente quer ter um comitê maior, com mais pessoas participando. Programas e eventos, né? A Regiane colocou aqui: participar dos programas e convenções representando o comitê, o Estado de Goiás e as instituições parceiras, sugerir e colaborar em ações de arrecadação de fundos para cobrir despesas nos eventos, né? Um pouco do que a gente falou antes. Acho que vale a pena focar aqui na palavra representação do comitê, instituições do Estado de Goiás e instituições parceiras, porque quando um membro vai, como é o caso do Wander, por exemplo, para uma convenção, a gente espera, é óbvio que ele está representando o comitê estudantil, mas a gente espera que ele multiplique isso quando ele volta. Quando ele voltar, ele vai dividir, compartilhar isso com a gente, e na ida dele, ele também vai levar o nome das instituições parceiras, assim como eu, como o Guilherme, nós levamos. Eu falei muito sobre o CCBio, falei muito sobre a Educarte, que são as nossas instituições parceiras. O Guilherme também falou muito sobre, eu acredito que ele tenha mostrado nas apresentações dele, nas conversas, também as instituições parceiras. Então, você que não é membro ainda, que pensa em se tornar membro, você pode talvez ter uma empresa, uma instituição, um projeto, e você quer ganhar visibilidade, a gente vai falar sobre o seu projeto, ou pelo menos mostrar e te conectar com pessoas, né? E, como eu citei antes, sugerir e colaborar com ações de arrecadação. Por enquanto, nós não temos uma arrecadação fixa, nós não temos
não temos uma data específica para fazer eventos, né, fundraising, né, campanhas de doação de dinheiro, por enquanto. Então, nós gostaríamos que os membros tivessem alguma ideia. Nós temos agora eu vou falar sobre isso, nós temos agora um projeto que eu iniciei, que é fazer cursos, né, eu sugeri, cada um tem uma especialidade, e talvez uma especialidade interessante na área que atua, oferecer cursos para a comunidade. Esses cursos vão ter um custo, e os participantes vão receber um certificado do Partners of the Americas Goiás. Só que, em contrapartida, a gente pede 20% do lucro para o comitê. Como eu fiz em 2 ocasiões, eu ofereci um curso sobre neurociência da educação aqui em Goiânia e em Belo Horizonte, e o respaldo, né, é muito grande. Ter um certificado de uma instituição que é reconhecida nas Américas, né, e principalmente para estudante universitário que precisa de certificação, né, de horas, isso aí tem um impacto grande. Então, a gente consegue divulgar um curso que você tenha feito ou que você pode fazer, com o respaldo do Partners of the Americas, o que significa que você vai conseguir mais participantes para esse curso, e nós pedimos 20% do lucro para o comitê. Então, é uma maneira de ajuda mútua. Você, como profissional, pode ganhar o seu lucro, como eu ganhei meu lucro, e 20% desse lucro foi para o comitê. E tem, pelo menos os 2 cursos que eu fiz foram bem atendidos, eles deram certo. Eu tive eu acho que, se eu não me engano, no primeiro curso eu tive 10 pessoas, no segundo eu tive quase 15 pessoas. A gente pretende fazer cursos talvez menores. Eu ofereci um curso de 4 horas, dá para fazer cursos menores, né, workshops, com um valor menor. O valor a gente precisa discutir, e talvez uma abrangência maior. Então, é muito possível um curso de 2 horas, por exemplo, com 50 pessoas, né? Dependendo do que você propõe, a gente consegue fazer isso. E também ajudar na divulgação. Então, a divulgação do meu curso ficou bem restrita o que a Lídia, a Rejane, eu e outras pessoas que não estavam envolvidas com o comitê, necessariamente, né, ficou restrita a isso, que a gente colocava na rede social. Se os membros divulgarem isso com bastante frequência, a gente consegue aumentar o número de participantes, aumenta a receita e consegue arrecadar mais dinheiro para o comitê. Então, se todo mundo ajudar um pouco, a gente consegue ir longe, né? Divulgação também, essa é uma obrigação muito importante do membro. O membro precisa nos ajudar a recrutar novos membros, porque nós precisamos de mais pessoas, como eu disse, mais abrangência. A gente também pede que os membros, toda vez que falarem o nome do Partners, que citem ou que mostrem a logo das instituições parceiras, né? Ou pelo menos que indiquem, né? Enfim, se você ainda não está por dentro de todas as coisas, se você ainda está começando, não sabe, pelo menos fala, olha, tenho Partners ali de Goiânia, eu sou membro, de Goiás, sou membro, e eu sei que eles trabalham com várias instituições, eu não sei exatamente quais são ainda, né? Agora, acho que vale a pena citar que o CCBio e a Educat são 2 instituições parceiras muito importantes para a gente, né? Que tem a ver com o ensino, né? Mas, enfim, a gente tem tem o Rogério, que é professor da UFG, nós temos a Elisa, que trabalha com eventos, e também são parcerias importantes, mas a gente precisa de mais instituições parceiras. Então, se você conhece alguém que acha que poderia se beneficiar com a nossa parceria, pode indicar também. Divulgar eventos e ações. O objetivo é sempre fazer ações voluntárias e também arrecadar alguma receita para o comitê. E uma coisa extremamente importante é a anuidade, né? Nós precisamos também de muitos membros,
para que nós tenhamos, eu até falei que nós não temos nada fixo em relação à receita, né, de arrecadação, mas a anuidade é a nossa renda fixa, que a gente recebe para, enfim, custos operacionais e tudo mais. Quanto mais membros, mais anuidade, mais dinheiro para o comitê. E a anuidade, gente, é apenas R$100, anuidade, anual. E a gente está fazendo, tem feito pelo menos nesses últimos 2 anos aí, agora no final do ano passado, a gente tem feito da seguinte maneira: paga a semestralidade, R$50 no primeiro semestre, e depois R$50. O que nós precisamos deixar claro essa anuidade, ela é obrigatória. Você quer se tornar membro, tem que pagar anuidade. A gente precisa muito que essa anuidade seja paga o mais rápido possível, por isso que a gente tentou facilitar essa divisão, né, pagar 50 no primeiro semestre, 50 no segundo semestre, porque a gente tem que ter dinheiro em caixa para fazer várias coisas, às vezes para alguma reunião, a gente tem que visitar parceiros em umas, por exemplo, a OEG, a gente precisa cobrir os custos de quem vai lá para fazer a reunião, a gente tem que imprimir coisas, materiais, a gente tem que contratar algum tipo de serviço, então precisamos disso, ok? Mas, como eu disse, R$100 apenas, né? Visitantes. Nós recebemos visitantes dos Estados Unidos. Agora, o grupo de americanos veio com a Dolly, que é a nossa parceira, presidente do comitê do Wyoming. Eles vieram fazer, né, dar um curso de imersão com a UEG. E nós recebemos esses participantes que vieram de vários, não só do Wyoming, tinha gente de Chicago, tinha gente o Greg é de Ohio, se eu não me engano, então tinha gente de outros estados, outras cidades vieram, e nós precisamos ter a disponibilidade, né? Assim, eles vêm por um período curto, gente, eles vêm normalmente menos de um mês, 2 semanas, 10 dias. Então, nós precisamos encontrar pessoas para receber esses visitantes, porque eles não têm, eles até teriam, talvez, mas não é o caso, por isso que a gente tem esse comitê, condições de ficar hospedados em um hotel, ou uma pousada, ou alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa receber. Eu sei que é difícil, não colocamos como obrigação isso, mas nós queremos que pessoas se voluntariem e falem, olha, eu tenho espaço lá na minha casa, eu vou receber essa pessoa, ela vai ficar comigo 3 dias. Ok, ótimo, 3 dias. Então, nos próximos dias, a gente encontra outra família. Por isso que a gente tem que ter um comitê, como eu disse, abrangente, tem que ter várias pessoas em vários lugares, e é interessante para o visitante ficar com pessoas diferentes para conhecer. Eles querem aprender um pouco sobre a nossa cultura e a gente pode aprender com eles. São visitantes americanos, para quem quiser treinar o inglês, é perfeito. Como eu disse, eu fiquei na casa da Molly, então eles também vão ajudar a receber, caso a gente tenha alguma viagem, né, algum membro queira participar de algum intercâmbio, de algum programa do Partners, também eles vão ajudar, nós vamos lá, então ajuda, é recíproco, é mútuo, né? Nós recebemos alguém aqui, nós sugerimos atividades para eles, né? Então, eles foram para Goiás Velho, a gente fez uma atividade legal, a gente recebeu eles no chão nativo, depois a Rejane os levou para assistir um concerto de música goiana, então eles foram à Feira da Lua, enfim, comeram bastante pequi, comeram bastante empadão, então a gente tem que sugerir a agenda. E acompanhar, né, deixar esse pessoal confortável, não deixá-los aí soltos também, ok? Receitas e gastos, participação em convenções, a gente tem a possibilidade de pedir travel grants, né, como eu disse, só que nem sempre acontece, então a gente tem que estar disposto, quem quiser participar como eu fui, tem que estar disposto a pagar a inscrição
e as passagens, e a gente vai tentar recuperar esse dinheiro da melhor forma possível com a arrecadação e ressarcir quem foi, como foi o meu caso, né? Despesas com visitantes, quem recebe o visitante cuida disso, ok? Então, essa é uma regra que a gente tem. Então, se precisar, enfim, levar o pessoal para um almoço, enfim, se você está recebendo o visitante, a gente sugere, então, recomenda que você tenha despesas. É claro que eles têm dinheiro, eles também vão ajudar de alguma maneira, né? A gente pode discutir, se for o caso, não tem como eu ajudar agora, a gente vai ver o que o comitê pode ajudar, tirar um pouco da receita, enfim. E também nós precisamos de dinheiro para divulgar essas questões, por isso que os próprios membros que quiserem fazer doações, ou que conseguirem alguém que faça doações, ou enfim, que conseguirem uma ação de arrecadação, tudo isso é muito bem-vindo, né? E só para terminar, né, não quero me estender muito, algumas coisinhas que eu deixei de falar. Uma regra muito importante do nosso comitê também é a questão de quem é elegível para viajar. Então, a gente pede que nós vamos fazer uma seleção, né, de candidatos que querem participar de algum programa do Partners. Por enquanto, como eu disse, a gente tem trabalhado muito com programas voltados para ensino de inglês, mas o membro tem que estar afiliado, né, com o Partners por pelo menos um ano antes de poder estar elegível para participar de algum programa desse tipo. Isso é uma maneira também, é claro que nós sabemos que todo mundo quer ter essa oportunidade maravilhosa, como eu tive, como o Guilherme teve agora, de viajar e mudar todos os horizontes e fazer conexões e tal, mas a gente não quer que as pessoas entrem no Partners somente por isso. Então, nós queremos que as pessoas se envolvam, que as pessoas, enfim, que elas contribuam da melhor maneira que elas puderem. E aí, então, depois de um ano, se tiverem algum projeto, alguma ideia, enfim, algum desejo, alguma missão que a pessoa quer cumprir, quer alcançar, a gente vai ajudar com a viagem. Então, a gente enfim, vai fazer de tudo para que essa pessoa se torne um candidato para a próxima viagem. E a gente precisa também deixar claro que Partners of the Americas é uma instituição que, no fundo, tem como missão o trabalho voluntário. Então, nós queremos também que as pessoas doem um pouco do seu tempo para ajudar a comunidade dentro da sua especialidade, das suas condições, né? Por isso que, se vocês ainda estão duvidando sobre as responsabilidades dos membros, para deixar mais claro ainda, o membro não tem tantas responsabilidades assim, né? O membro do Partners of the Americas tem que pagar anuidade, que a gente precisa da receita. Nós queremos muito que participe de reuniões, mas não todas as reuniões serão 2 reuniões anuais, ou talvez um pouquinho mais, só para conhecer o comitê, conhecer os outros membros. A gente quer que vocês ajudem com ideias, projetos, enfim, tudo isso a gente faz eletronicamente hoje em dia. E que, enfim, participem da melhor maneira que vocês puderem. Lembrando que o Partners conecta pessoas e abre muitas portas. Então, fazer parte do Partners of the Americas é um investimento que vale a pena. Então, a todos que já são parte, a todos que querem se tornar parte, sejam muito bem-vindos, e espero poder conhecer todo mundo e trabalhar junto com vocês no futuro próximo. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo, que eu vou ter, ou com a Rejane, ou qualquer outra pessoa, que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês, ok?